Olá, meu nome é Pedro e hoje eu vou apresentar o trabalho de iniciação científica desenvolvido por mim em conjunto com Vitor Rodrigues sob orientação do professor Renato Nalli. Os anfíbios anuros, sapos, rãs e pererecas formam um grupo de animais extremamente diverso, tanto no número de espécies quanto em modos de reprodução, podendo esta ocorrer em diferentes ambientes, terrestres e aquáticos. Como a reprodução afeta diretamente a continuidade das espécies, estudos que expliquem limitações reprodutivas tornam-se de extrema importância, uma vez que estamos falando de um grupo animal que está muito ameaçado de extinção. Especificamente no que diz respeito ao gradiente e altitude, os anuros podem viver e se reproduzir de 0 até mais de 4.200 metros acima do nível do mar, dependendo da espécie. Portanto, o gradiente altitudinal que esses animais vivem vão impor algumas pressões seletivas sobre esses animais, levando a adaptações para ocupar esses ambientes. Por exemplo, à medida que a altitude aumenta, ela impõe estresse fisiológico capaz de influenciar em características reprodutivas para esses animais. Isso porque a temperatura diminui, os ambientes se tornam mais sazonais e as condições se tornam mais severas para a sobrevivência. Assim, maiores altitudes podem influenciar em relações comumente encontradas em características reprodutivas, como o tamanho do corpo das fêmeas, tamanho dos ovos e o número de ovos por desova. Além disso, conforme o terreno se eleva, a água tende a descer, o que significa uma menor disponibilidade de corpos de água lênticos e maior disponibilidade de corpos de água lóticos, condicionando a presença de espécies que podem se reproduzir em um tipo de corpo de água ou em outro. Assim, nosso trabalho buscou testar as seguintes hipóteses. Hipótese 1. As relações entre tamanho corpóreo das fêmeas, de ovos por desova e tamanho dos ovos variam em função da altitude nos anuros. Hipótese 2. Anuros de maiores altitudes tendem a se reproduzir em corpos de água lóticos ou fora da água, enquanto as espécies de altitudes menores tendem a ter mais reprodução em corpos de água lênticos. O primeiro passo foi construir uma base de dados utilizando informações coletadas da literatura e no site da IUCN. Como se pode ver no exemplo, coletamos informações acerca da altitude de ocorrência das espécies, onde coletamos a altitude máxima de ocorrência e calculamos a altitude central de ocorrência através de uma média. Além das altitudes, os dados que foram coletados e utilizados como variáveis para testar nossa primeira hipótese foram o tamanho corpóreo da fêmea, o tamanho dos ovos e o número de ovos por desova. Para a nossa segunda hipótese, nós classificamos o modo reprodutivo dos anuros em 3 categorias que podem ser vistas na tela. Para todos os nossos modelos, testamos as interações entre os caracteres reprodutivos, considerando as faixas de altitude central e altitude máxima. Para a primeira hipótese, utilizamos modelos de quadrados mínimos filogenéticos generalizados, onde construímos inicialmente 3 modelos lineares, relação entre tamanho da fêmea e número de ovos, tamanho da fêmea e tamanho dos ovos, e tamanho dos ovos e número de ovos. Em seguida, rodamos os mesmos modelos, incluindo a altitude central e a altitude máxima como variável de interação. Então, comparamos os valores de A e C dos modelos para verificar se, conforme nossa hipótese, os modelos, considerando as altitudes, explicariam melhor as 3 relações. Para a segunda hipótese, conduzimos 2 análises de variância filogenética, uma considerando a altitude central e uma considerando a altitude máxima, para ver se há diferença dessa nos 3 grupos de modos reprodutivos da espécie. Para todos esses modelos filogenéticos, nós utilizamos a filogenia mais recente e mais completa de anuros. Com relação à primeira hipótese, observamos que a única relação que apresentou modelos significativos foi entre o tamanho da fêmea e o número de ovos, tanto para a altitude central quanto para a máxima. Entretanto, considerar a influência da altitude central ou máxima não gerou o melhor modelo, portanto, nossa hipótese 1 não foi corroborada. Para a segunda hipótese, não houve diferença significativa no número de espécies dentro de cada um dos 3 modos reprodutivos, tanto considerando a altitude central quanto a altitude máxima de ocorrência. Portanto, não corroboramos a nossa segunda hipótese. Porém, vale destacar que mesmo assim foi possível se observar uma tendência das espécies cuja reprodução é dependente do ambiente lêntico a se agruparem em altitudes mais baixas em comparação com o ambiente lótico, o que está de acordo com o hipotetizado. Ressaltamos que métodos comparativos filogenéticos são dependentes dos dados disponíveis na literatura, portanto, uma coleta de dados filogenéticos que abranjam porções representativas da diversidade se faz cada vez mais necessária para a criação de modelos robustos. O possível próximo passo é a divisão da análise de modos reprodutivos por região biogeográfica para reduzir a interferência de outras variáveis. Apesar de não corroborarmos as nossas hipóteses, estudos como esse são de especial importância para a compreensão de padrões ecológicos evolutivos, especialmente de grupos ameaçados. Obrigado pela atenção e aqui estão nossas referências.